Há um grande número de pessoas que acham que um dos maiores problemas da sociedade é a desigualdade social. Mas como lutar pela igualdade se todos são naturalmente diferentes? Pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha araucana tailandesa, junte a carne do sol de picanha da região de Burgenland, Áustria. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é: somos naturalmente desiguais. Há um enorme número de pessoas preocupadas com a desigualdade social. Seria esse um verdadeiro problema? Ou seria apenas uma distração para que os indivíduos não percebam os verdadeiros problemas? A desigualdade não seria um resultado natural, visto que cada indivíduo é diferente e caminhos diferentes geram resultados diferentes? De onde surgiu essa ideia de que o bem-estar social depende da igualdade entre os indivíduos? Aqui vamos abordar onde iniciou a ideia de que todos devem ser iguais para o bem-estar social. Vamos provar que é impossível essa ideia de igualdade e eu vou mostrar sobre o que realmente devemos nos preocupar. A Revolução Francesa foi um dos marcos que mais impactou a história moderna. Ela rompeu com o antigo regime, a monarquia absoluta e privilégios da nobreza e do clero, e propôs uma nova base de organização para a sociedade. A Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799, marcando o fim do absolutismo na França e o início da Idade Contemporânea. O marco inicial foi a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, e o encerramento ocorreu com o golpe de 18 de Brumário, que levou Napoleão Bonaparte ao poder. Resumindo, os privilégios só mudaram de mãos, antes nas mãos da monarquia, agora nas mãos de estadistas, cujo poder cresce de forma inexorável. Estadistas usam diversos artifícios para ganharem mais e mais poder todos os dias, às custas do suor de uma parte da população, a que trabalha e gera empregos. Eles irão aplicar regulamentações com o discurso de proteger, mas em doses homeopáticas eles têm cada vez mais controle sobre tudo o que a população faz. Os mesmos estadistas que pregam a igualdade social votam aumento dos próprios salários com regalias e penduricalhos do dia para a noite. Ao mesmo tempo, eles intervêm de forma constante no mercado, de forma que nunca favorece a população, sempre o Estado. Boa parte da população acredita no discurso de igualdade social por serem cada vez mais desprovidos da razão. Pela sociedade ser formada de uma grande quantidade de pessoas que estão no polo da emoção, elas se conectam à mentira proferida pelos mesmos psicopatas ponerológicos que as escravizam. Cada indivíduo carrega uma combinação única de fatores. São eles biológicos, psicológicos, culturais e comportamentais. Uns nascem com maior aptidão cognitiva, outros com maior capacidade física, outros com maior resiliência emocional, uns são mais honestos, outros desonestos, uns trabalham mais, outros são preguiçosos. Então a gente é regido de diversos fatores que fazem cada um único. Há quem cresça em ambientes estruturados enquanto outros enfrentam o caos desde cedo. Há quem valorize disciplina, outros preferem conforto imediato. Tudo isso faz parte da natureza humana. Diante disso surge uma pergunta inevitável: como esperar resultados iguais de pessoas essencialmente diferentes? A resposta é simples: não é possível. A individualidade é a variável mais negligenciada nos discursos coletivistas. Cada escolha feita ao longo da vida, estudar ou procrastinar, investir ou consumir, persistir ou desistir, cria um efeito acumulativo. Pequenas decisões repetidas ao longo do tempo produzem trajetórias e resultados completamente distintos. E isso não é um defeito do sistema. Isso é a própria natureza da realidade. Resultados não surgem por acaso. Eles são consequência direta da mentalidade, da disciplina, da capacidade de adaptação, da tomada de decisão sob pressão, da tolerância ao risco. Dois indivíduos expostos à mesma oportunidade podem ter resultados opostos, simplesmente porque interpretam e reagem de forma distinta à mesma situação. Um enxerga risco e recua, já o outro enxerga oportunidade e avança. Um se vitimiza, o outro se responsabiliza. Essa divergência interna é o que molda o mundo externo. A diversidade de capacidades e perspectivas é o que permite o avanço da sociedade. Se todos pensassem igual, agissem igual e tivessem as mesmas habilidades, não haveria inovação, não haveria progresso, não haveria evolução. O empreendedor cria, o engenheiro estrutura, o agricultor produz, o professor transmite. Cada papel é diferente
E justamente por isso o sistema funciona. A tentativa de nivelar todos por baixo em nome de uma suposta igualdade não elimina a desigualdade, apenas elimina o potencial de crescimento. A evolução humana sempre foi impulsionada pela diferença, pela competição, às vezes saudável e às vezes não tão saudável, e pela busca individual por melhoria. Sem isso, há estagnação. Essas diferenças geram resultados diferentes, que possuem valores diferentes na perspectiva social. Por isso há salários diferentes, por isso há jogadores de futebol que recebem muito dinheiro, e a grande maioria dos jogadores de terceira, segunda e até mesmo de primeira divisão recebem bem menos dinheiro do que os que estão no topo. Isso pode repercutir em diversas áreas. Nos últimos anos, o discurso deixou de ser apenas sobre igualdade e passou a ser sobre equidade. Mas o que isso significa na prática? Equidade propõe que resultados sejam ajustados artificialmente para compensar diferenças entre os indivíduos. Ou seja, não importa o ponto de partida nem o esforço. O resultado deve ser semelhante. À primeira vista, isso parece justo, mas na prática gera distorções profundas, porque para entregar resultados iguais, é necessário penalizar quem produz mais, subsidiar quem produz menos, intervir constantemente nas relações naturais. Isso cria um sistema onde o mérito perde valor. E quando o mérito perde valor, dois fenômenos surgem. Os produtivos reduzem o esforço, pois não vem retorno proporcional. Os improdutivos se acomodam, pois são sustentados artificialmente. O resultado? Uma sociedade menos eficiente, menos inovadora e mais dependente. Equidade, nesse contexto, não corrige injustiças. Ela redistribui consequências sem corrigir as causas. Ainda não vi pessoas que dizem lutar pela igualdade fazerem isso de forma integral. Esses grupos que dizem lutar pela igualdade só visam adquirir benefícios. Por exemplo, até hoje nunca vi nenhum grupo feminista lutar para que os homens e mulheres façam a mesma prova física em provas da polícia ou de bombeiro. Mesmos cargos, mesma função, mesmo salário. A mesma avaliação não seria justa? Não vi esses grupos lutando pela igualdade em condição de alistamento e em condições de guerra. Muito pelo contrário. Na guerra da Rússia contra a Ucrânia, grupos feministas se aproveitaram do benefício da evasão do público feminino. Os homens foram proibidos de desertar o país. Você não viu nenhum desses grupos que dizem defender a igualdade e lutar pela igualdade. Você não verá esses grupos defendendo números iguais para funções como gari, como pedreiro, extração de enxofre em vulcões, trabalhos em plataformas ou mineração subterrânea. Esses grupos lutam pela igualdade de números em cargos políticos, em cargos de liderança, em cargos de altos salários e que não demandam esforço físico. A igualdade para essa gente é seletiva. A igualdade absoluta é impossível. A equidade gera distorções. Então, onde devemos focar? Naquilo que realmente está sob o nosso controle. Devemos focar na responsabilidade individual. Isso significa que entender suas escolhas moldam seus resultados. Seu esforço impacta diretamente na sua trajetória. Seu desenvolvimento depende de você. Não importa de onde você veio, você pode mudar sua condição de vida. Mas se você acha que não pode, você também está certo. Isso também é uma escolha. Não se trata de ignorar dificuldades reais, mas sim de reconhecer que transferir responsabilidade para o coletivo não resolve o problema individual. A busca não deve ser por igualdade de resultados, mas por liberdade de ação e responsabilidade pelas consequências. A desigualdade não é, nunca foi o problema. O problema surge quando o mérito é ignorado, quando a responsabilidade é transferida para terceiros e a realidade é substituída por narrativas confortáveis. Somos diferentes, pensamos de formas diferentes, agimos de formas diferentes. E é inevitável colher resultados diferentes. Aceitar isso não é insensibilidade, é maturidade. Somente a partir desse entendimento é possível sair da ilusão coletiva e assumir o controle da própria vida. E no final a pergunta que fica não é por que não somos iguais? Mas sim, o que você está fazendo com a sua diferença? Espero que tenha gostado, espero que de alguma forma eu possa ter contribuído. Até o próximo ato. Beijo no coração. Valeu!